que a minha está de cá. Quantas crianças saem? Abra a sua Bíblia. Jeremias capítulo 17, versículo 9. Jeremias, o livro do profeta Jeremias, no capítulo 17, por enquanto só o versículo 9. O coração engana e a natureza corrupta celebra. 17, 9, Jeremias 17, versículo 9, a palavra do Senhor diz assim: enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? É uma pergunta, e na realidade o coração humano tem segredo, e tem segredos que ninguém conhece, tem limites que nem mesmo o dono desse coração entende. E eu estou falando das nossas emoções, das nossas decisões, dos nossos sonhos, dos nossos projetos, das nossas esperanças, das nossas crenças, e tantas coisas que governam a nossa vida, o nosso ser. O grande problema é que fomos totalmente corrompidos pelo pecado em Adão, e desde então nascemos sob o poder do pecado. Nossa vista é turva, nossa natureza é indomável. Quem conhece o próprio coração? Se eu fizesse essa pergunta hoje para você, será que você poderia me responder: pastor, eu conheço definitivamente o meu coração e eu o controlo perfeitamente? Será que você poderia se arriscar a dar uma resposta como essa? Eu não me arriscaria, porque de vez em quando o coração traz coisas que nós fazemos e olhamos e dizemos assim: eu acredito que não fui eu que fiz isso, meu coração não é esse. A Bíblia trata com cuidado, trata com profundidade o tema do pecado. A Bíblia sai lá da criação, da intimidade do homem com Deus, para um tempo do homem em litígio com Deus. O homem sai da perfeição para um homem de litígio com Deus. E a própria Bíblia apresenta a solução via Jesus, até a nossa redenção final, numa regeneração própria, da própria vida do ser humano, através da única força capaz de mudar o ser humano, o poder de Deus. A única força capaz de mudar alguém é o poder de Deus. E Deus intervém continuamente na história da humanidade. Jesus mesmo diz lá em João capítulo 5, versículo 17, que o Pai dele trabalha até hoje, e ele também. E se nós olharmos para toda a Escritura, buscando entender o coração humano, a gente vai se assustar com essa história, porque ela revela o amor de Deus aos seus filhos e a dureza do coração desses filhos e as respostas hipócritas dos corações diante desse amor que se doa numa cruz. Quando a gente olha para a história da humanidade, a gente olha para Jesus se sacrificando e diz: olha, realmente essa humanidade pela qual ele se sacrificou não vale a pena. Ela não tem esse valor todo. Ela não pode atingir esse grau de valor que Deus deu a ela. No texto que nós enfrentamos hoje, nós vemos o coração obstinado de um povo que viu os milagres de Deus, sentiu a graça da misericórdia do Senhor, mas em resposta a todo amor, a todo esse amor, ele apresentou a Deus uma idolatria, uma apatia com o sagrado, um abandono constante da honestidade, da obediência, da fidelidade, da segurança do eterno Deus. Um povo obstinado, de coração duro, que infelizmente permanece, de coração duro, obstinado. Uma das verdades que salta aos olhos de qualquer um que se aproxime da palavra de Deus, é que se Deus não agisse, se Deus não corrigisse, se Deus não buscasse o homem, ele por seu próprio coração jamais tomaria o caminho da justiça. Então, enfrentando esse texto, que vai do versículo 1 até o versículo 11, e eu quero expor esse texto completo, até o versículo 11, não vou mais além, mas até o versículo 11, nós vemos algumas coisas que vão mexer com o nosso coração e vão mexer com a nossa vida. Essa palavra de hoje é uma palavra dura para o nosso coração, mas a gente precisa enfrentar esses textos duros, quando Deus está definitivamente aqui corrigindo o seu povo.
O profeta Jeremias, no capítulo 15, ele ouviu de Deus a sorte que esperava esse povo idólatra. O que esperava esse povo era uma escravidão de 70 anos. A sentença dada por Deus, e que iria se cumprir, é que por 70 anos esse povo seria escravo na Babilônia. Deus declara nesse capítulo 15 de Jeremias, que ele estava cansado de ter compaixão desse povo. Ele os lançaria na escravidão na Babilônia. E embora o Senhor deixe lá a esperança do resgate, caso o povo se arrependa, a verdade é que a disciplina foi aplicada, porque o povo não se arrependeu. O coração endurecido daquele povo não buscou o Senhor, e a ameaça se tornou realidade na vida daquele povo. Ao invés de se arrepender, ao invés de olhar para si mesmo, buscar a esperança do Senhor, aquele povo busca no Egito ajuda para guerrear contra a Babilônia. Eles tinham vindo do Egito, tinham sido escravos lá, e agora buscavam a ajuda desse povo para lutar contra a Babilônia, contra a sentença de Deus. Olhar para o capítulo 16, então, de Jeremias, é afundar nosso coração na tristeza do castigo de Deus, da aplicação da ira de Deus e da dor que esse profeta sentia. Irmãos, eu tenho certeza que todo aquele que ocupa esse púlpito, todo aquele que prega a palavra de Deus, de coração, sentindo e sabendo de como é o nosso Deus, de como Ele é justo, de como Ele não brinca de ser Deus, eu tenho certeza que o coração de todo pastor, de todo presbítero, de todas as pessoas que pregam a palavra de Deus, se quebranta de dor por causa do destino de muitas almas. Porque a gente sabe, para nós que estudamos durante algum tempo a teologia, fomos lá nas Sagradas Escrituras, nas línguas originais, nós sabemos como é esse Deus, e nós vemos que de fato esse Deus age, e que Ele não fica inerte, e que Ele não passa a mão na cabeça de ninguém. Não há um coitadinho em lugar nenhum que o Senhor fale simplesmente, por causa dele, coitado, vou livrá-lo desse castigo, vou livrá-lo da imposição dessa pena. Deus nunca fez isso. Ele não brinca com isso. Assim, buscando na palavra de Deus um momento doloroso, Deus declarando todas as motivações da justiça diante daquela apostasia que estava reinando naquele povo, nós precisamos entender isso. Precisamos compreender que Deus continua o mesmo, e que a não ser que nós aprendamos com o passado, o nosso futuro será o mesmo. O futuro do povo é o mesmo, porque Deus não muda, e se o povo não muda, as situações vão se agravar até o momento da aplicação da ira de Deus. E olhando para esse texto ele é muito difícil, é um texto extremamente complicado, porque trata de um Deus que fala sobre o engano do pecado no meu e no seu coração, expõe a nossa vida, desnuda a nossa alma diante dele, trata conosco como se nós, de fato, pudéssemos entender a gravidade do pecado que nos consome todo dia, do quão odioso é um coração endurecido diante do Senhor, e daquilo que o Senhor está disposto a fazer com esses corações que se endurecem diante dele. Se nós pudéssemos olhar para esse Deus agora, talvez a única palavra que pudéssemos dizer a Ele é misericórdia, Senhor, tem misericórdia, porque de fato o meu coração me engana, e a minha carne celebra, porque ela é corrupta, ela gosta dessa corrupção do meu coração. Mas vamos ver esse texto de uma forma mais completa, observando as divisões que o próprio texto nos dá. E eu quero, em primeiro lugar, versículo 1 ao versículo 4, dizer que o pecado da idolatria está cravado no coração do homem. A idolatria está cravada no coração do homem. Nós não estamos falando de Maria, viu? Nós não estamos falando de imagem. Nós estamos falando da idolatria, que é colocar qualquer coisa no lugar de Deus. É colocar coisas, pessoas, objetos, valores, antes que Deus.
Esse é um problema do nosso coração e ele existe. Olha o que diz, versículo 1 ao versículo 4. O pecado de Judá está escrito com um ponteiro de ferro e com diamante pontiagudo, gravado na tábua do seu coração e na ponta dos seus altares. Seus filhos se lembram dos seus altares, dos seus postes ídolos, junto às árvores frondosas, sobre altos outeiros. O monte do campo, os teus bens e todos os teus tesouros darei por presa, como também os teus altos por causa do pecado em todos os teus territórios. Assim por ti mesmo te privarás da tua herança que te dei, e far-te-ei servir os teus inimigos, na terra que não conheces, porque o fogo que acendestes na minha ira arderá para sempre. Queridos, é uma declaração de morte, é uma declaração que o meu coração e o seu coração precisam sentir, que a gente precisa, de fato agora, nos abrirmos diante do Senhor e dizer: Senhor, fala diretamente comigo, porque eu sou pecador, eu sei dos meus pecados, eu não conheço de fato o meu coração, eu sei que o meu coração me engana, eu sei que a minha carne celebra as conquistas, celebra os meus desvarios, eu sei, meu Deus, que eu sou inclinado para o erro, eu sou inclinado para o pecado, eu estou definitivamente condenado se o Senhor não se apiedar de mim. Se o Senhor não tiver misericórdia da minha vida, ela será entregue aos leões. Não há homem que possa me ajudar, não há nação que possa me livrar diante daquilo que o Senhor está expondo aqui. Ele está dizendo que o pecado está cravado como diamante. Irmãos, a substância mais dura dessa terra é o diamante. O pecado está cravado como um ponteiro de ferro, com diamante pontiagudo, gravado na tábua do coração de Judá, na tábua do coração de todos aqueles que amam o Senhor, mas têm os seus problemas de se venderem e de, com apatia, servirem, fingindo diante do Senhor, como fariseus, como aqueles que enganam e acham que podem enganar o Senhor. Deus afirma que o pecado está profundamente enraizado no coração do homem. A idolatria, que significa colocar outra coisa no lugar de Deus, facilita a produção de todos os outros pecados. Não se engane, quando você coloca qualquer outra coisa na sua presença e na frente do nosso Deus, o seu coração, a sua vida, você está disposto a produzir todos os outros pecados. Quando nós deixamos de temer a Deus, passamos a não considerá-lo em nossas decisões. O grande problema está aí. Passamos a não considerar o Senhor quando tomamos as outras decisões. O que nós vemos aqui? A situação da nação de Judá, ela afastou-se de Deus, envolveu-se com idolatria, contrariou o primeiro mandamento de Êxodo capítulo 20, versículo 3, não terás outros deuses diante de mim. A consequência do pecado da nação de Judá também está aqui. Perderia toda a sua riqueza, todos os seus tesouros, perderia a posse da herança, que é a nova Canaã prometida a Abraão, se tornaria escrava da Babilônia, um cativeiro como castigo de Deus. E a culpa está toda lançada na conta do povo, porque voluntariamente esse povo trocou Deus por ídolos do seu coração. Queridos, a advertência é clara para mim e para você. Não troque Deus por ídolos que o seu coração consegue fabricar. Nós temos uma fábrica imensa de ídolos. O nosso coração fabrica ídolos aos montes. Os grandes artistas, os grandes espetáculos, dinheiro e tantas outras coisas, o nosso coração coloca no lugar de Deus. E nós nos apegamos a elas, porque o nosso coração, o pecado está gravado no nosso coração. Por não obedecer a Deus e depositar sua segurança nele, Judá trouxe consequências drásticas para ela mesma. Talvez eu pudesse perguntar a você: onde está o seu coração? As demandas têm feito a sua devoção escorrer por entre os dedos? Talvez, querido. Talvez nós tenhamos tantas demandas de todos os dias, em todos os modos, de tantas coisas que tiram o nosso tempo, que nos consomem o tempo,
que nos consomem a nossa devoção, a nossa leitura da palavra, a nossa oração. Talvez a sua devoção esteja escorrendo por entre os seus dedos e você ainda não percebeu. As pessoas têm sugado a sua energia a ponto de você pensar em desistir. Às vezes as pessoas sugam a energia da gente. Às vezes nós temos pessoas que não se comprazem com a palavra de Deus, não servem ao Senhor, e que querem nos tirar da presença do Senhor, nos fazer desistir, e a gente está cansado, às vezes a gente está cansado, e mesmo dentre aqueles que a gente pensa que podem seguir com Cristo, muitos se levantam para fazer-nos desistir da promessa. Ou você tem alguns pecados que são persistentes, que têm afligido a sua consciência, de tal maneira que há um sentimento de inadequação cristã constante no seu coração? Quem sabe? Muitas vezes nós temos pecados que chamamos de estimação, não é? Aqueles que a gente adula, que a gente passa um paninho para brilhar, que a gente cuida. Muito cuidado com isso, muito cuidado. Nós sabemos que eles são pecados. Embora isso seja complicado para todos, ainda é mais forte para os líderes. E aqui eu vou falar sobre a liderança da igreja, que precisa tomar cuidado demais. Há uma doutora, Patrícia Brown, que ela diz assim: a falha dos líderes em lidar com suas almas, sua vida interior, é profundamente preocupante, não somente para eles mesmos, mas também para outras pessoas, na miséria que eles causam. As consequências destrutivas de líderes que falham em desenvolver um profundo sentido do seu eu interior são estarrecedoras. Líderes têm uma responsabilidade específica em conhecer o que acontece dentro das suas almas. Queridos presbíteros, diáconos, professores, líderes, a gente precisa conhecer a nossa alma, porque os nossos erros produzem muito mais dano do que os erros comuns daqueles que são liderados por nós. Conforme o relato de Jeremias, aqui no capítulo 17, Judá vivia distante de Deus, estava apegado aos falsos deuses. Era um hábito que eles tinham aprendido quando conviviam com o Egito, com a Síria, com outros povos que os cercavam. Zedequias, rei de Judá, foi quem presenciou o golpe final dos exércitos de Nabucodonosor. Jerusalém foi destruída, saqueada, além de ter seu número de habitantes reduzidos. O número foi muito reduzido, porque os demais seguiram a marcha como escravos para a Babilônia. Pouco antes disso acontecer, quando Judá percebeu que realmente aquilo, tudo que Jeremias estava profetizando iria se concretizar, pediu ajuda egípcia para lutar contra a Babilônia. Está lá em Jeremias capítulo 37, depois você dá uma olhada. Como se os egípcios pudessem impedir os planos de Deus. Nesse contexto, explode a ira de Deus contra Judá. E Deus expõe como motivação da sua ira, o coração comprometido ou não com a idolatria e o abandono do Senhor. Queridos, nós precisamos viver uma nova vida, nós precisamos reaprender muita coisa, nós precisamos caminhar um pouco mais com Deus, nós precisamos cuidar mais da nossa vida, nós precisamos cuidar mais da intimidade com o Senhor. Nós estamos perdendo muito tempo, nós estamos perdendo muito esforço, nós estamos deixando passar um tempo precioso da presença do Senhor. A apatia tem tomado conta de muitas coisas, e em todos os lugares, em todas as igrejas. Eu não estou falando da nossa igreja tão somente, não estou falando apenas de mim, mas estou falando do mundo inteiro, dos cristãos que vivem o mundo inteiro, daqueles que se dizem cristãos no mundo inteiro. Há uma apatia tremendamente explosiva no meio da igreja do Senhor. E essa apatia tem trazido problemas para os próprios cristãos, para as próprias pessoas, porque o Deus não mudou, o Senhor não mudou. Se Ele naquele tempo requeria santidade, se Ele requeria intimidade, se Ele requeria compromisso, se Ele requeria fidelidade, Ele continua requerendo as mesmas coisas. Não há mudança em Deus, e não esperemos mudança em Deus.
Não adianta falar, Senhor, eu daqui a algum tempo certamente eu vou mudar. Não, Deus não está esperando isso. Aquele povo tinha abandonado o Senhor. E o Senhor diz para eles que eles perderiam tudo. Que eles seriam levados cativos mesmo. Não adiantou a pedido de ajuda. Não adiantaria pedido de ajuda. De maneira alguma alguém poderia tirar alguém das mãos do Senhor. É impossível tirar alguém das mãos do Senhor. Mas, em segundo lugar, se esse pecado da idolatria está cravado no coração do homem, no versículo 5 até o versículo 6, o Senhor diz que o homem que confia em seu próprio coração é considerado como maldito. E ele diz o seguinte: assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço, e aparta o seu coração do Senhor, porque será como um arbusto solitário no deserto, e não verá quando vier o bem, antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. A busca daquele povo era por ajuda humana. Eles achavam que eles poderiam, junto com o Egito, não sofrer o desterro para a Babilônia. Era uma sentença de Deus, que não seria mudada, e essa sentença não era nova. O profeta está profetizando isso desde o começo do seu ministério. Mas o povo não ouve. Talvez como o pastor que prega diuturnamente. Há uma igreja que talvez não o escute, que talvez não se preocupe tanto, que talvez não olhe tanto para as suas próprias imperfeições, para as suas próprias dificuldades. Talvez, se o profeta Jeremias viesse nesse tempo, e juntássemos todas as igrejas do Senhor em todos os lugares, e puséssemos o profeta Jeremias para falar, talvez ele dissesse: onde está o coração desse povo? Onde está a confiança desse povo? Onde eles buscam auxílio para viver as suas vidas? Como eles estão definindo as suas prioridades? Como está a intimidade deles com o Senhor? Como está a fidelidade desse povo com o Senhor? Talvez nós ouvíssemos isso, Jeremias dizendo isso, e nos confrontando. E ele diz que o maldito sofrerá como um arbusto, no deserto, sem água, seco, sem condição geográfica, climática para dar fruto de maneira nenhuma, vai estar distante do Deus provedor. O que ele está dizendo é: vocês passarão por um tempo em que talvez fosse melhor ser um arbusto no deserto do que aqueles que professaram Deus, mas apresentaram a idolatria diante dele. O grande problema do homem que confia em si mesmo, em todas as suas decisões, que não precisa da resposta de Deus para os seus dilemas, é que ele está confiando em seu próprio coração, em suas próprias forças, e ele está confiando em alguém que não tem força para livrar. A palavra de Deus diz que alguns confiam em carros, outros em cavaleiros, mas o povo de Deus confia no Senhor. E embora o Salmo 37, versículo 5 nos ensine: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará, e a gente recita porque é bonito, e é maravilhoso. Nosso coração sempre se recusa a confiar em algo que ele não pode enxergar. Confiar no Senhor é como o filho que sobe no armário e você diz pula, e ele pula, porque ele confia em você. Confiar no Senhor é entender o momento que vivemos, as situações que são difíceis, complicadas, e dizer: Senhor, eu confio no Senhor, e eu vou continuar seguindo, confiante, embora eu não veja resposta, embora eu não veja motivação alguma para continuar confiando, embora eu não veja solução para esse problema, eu vou continuar confiando no Senhor, porque o Senhor é o meu Deus forte, o Senhor é o meu rochedo, o Senhor é a força da minha alma. Deus sempre parece distante nos momentos aflitivos, nosso coração sempre acaba sofrendo a solidão humana do desamparo, sempre acontece isso quando nós estamos sozinhos. O homem que não confia no Senhor nunca alcançará dele coisa alguma.
Quando nós olhamos para Tiago, no capítulo 1, versículo 7 e 8, Tiago diz o seguinte: não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa, homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Judá confiava na sua própria força, na força de outros homens. Queridos, precisamos entender isso. Se você está confiando demais em você mesmo, você está a um passo de dar uma caminhada, um retrocesso na sua vida, que depois você, talvez lá pela frente, lá quando tudo tiver acontecido, você vai dizer: puxa vida, eu podia ter confiado mais em Deus, podia ter mudado a minha situação, eu podia ter não confiado no meu coração, eu podia ter pensado um pouco mais quando o Senhor me advertia, quando o Senhor falava comigo. Mas em terceiro e último lugar, versículos 7 a 8, o homem que confia todo o seu destino ao Senhor é considerado bendito. Olha o que o Senhor diz: se há um problema do homem que não confia no Senhor, que ele será como um arbusto no deserto, que ele passará por seca, e que ele morrerá naquela seca, que ele não produzirá fruto algum. A palavra do Senhor diz que há uma salvação, há um escape. Ele diz: bendito o homem que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor, porque ele é como uma árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem do calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar frutos. Talvez voltássemos lá para o Salmo 1, né? O homem que confia no Senhor é como a árvore plantada junto a ribeiros de água, que não receia quando vem o calor, mas que dá os seus frutos na estação apropriada. Tem até uma música, né? Bendito o homem que confia no Senhor, que põe toda a sua confiança no Senhor. David Benner dizia o seguinte: um conhecimento completo de si mesmo em relação a Deus inclui conhecer 3 coisas. Primeira coisa a ser conhecida: o nosso eu é profundamente amado por Deus. Deus nos ama. E se ele diz que aquele que não confia neles vive no deserto, ele diz que aquele que confia nele é aquele que vive à beira da água, sustentado o tempo todo pela promessa, pela graça, pela misericórdia do próprio Senhor. Ele diz que nós precisamos, David Brenner dizia que nós precisamos conhecer esse ser que é amado profundamente por Deus. Apesar dos nossos erros, apesar das nossas falhas, apesar das nossas infidelidades, apesar dos nossos desafios, apesar das nossas lutas, Deus nos ama de forma profunda. Uma outra coisa que a gente precisa reconhecer, quando a gente conhece a si mesmo e conhece a Deus, é que o nosso eu, apesar de ser amado profundamente por Deus, ele é profundamente pecaminoso. Nosso eu é profundamente pecaminoso. Queridos, é muito mais fácil pecar do que fazer o bem. É muito mais simples para a nossa natureza cair do que a nossa natureza permanecer fiel a Deus. E a última coisa que ele diz que a gente precisa conhecer é que o nosso eu está em processo para ser redimido e restaurado. Deus ama profundamente o coração de cada um de nós. Deus nos ama de forma absoluta. Deus nos ama de forma a dar o seu Filho. Deus nos ama a ponto de nos dar o perdão dos nossos pecados. Deus nos ama a ponto de fazer a reconciliação entre nós e Ele, a ponto de mover os seus anjos para nos abençoar. Mas nós precisamos reconhecer que nós somos profundamente corruptos, mas que estamos em um processo para sermos redimidos e restaurados diante do Senhor. É isso que faz diferença, quando nós sabemos como é o nosso coração, quando nós nos conhecemos, e quando nós expomos diante do Senhor as nossas chagas purulentas, a lepra que invade o nosso coração e a nossa alma, quando pecamos. Quando somos capazes de confessar ao Senhor: esse é o meu pecado, essa é a minha lepra, eu carrego essa lepra, e o Senhor tem a misericórdia de não me expulsar para viver num lugar deserto. O Senhor continua trazendo revigor para a minha vida, o Senhor continua cuidando de mim como se eu fosse alguém perfeito, o Senhor continua me amando, o Senhor continua derramando sobre mim as tuas bênçãos e a tua graça. Me perdoa, Senhor,
me recupera, me modifica, me transforma. Nós esquecemos às vezes que nós somos de carne e osso, e nós incorremos no erro de achar que a gente pode resolver tudo na força do nosso braço. Deixamos de preservar a nossa devoção ao Senhor, reservar tempo para a nossa família, tempo para o descanso, e quando nós menos esperamos, nós estamos pedindo ajuda ao Egito, para resolver as nossas lutas. Estamos buscando em qualquer situação uma ajuda, para o nosso desespero total, quando o Senhor diz, confia no Senhor, entrega a sua vida ao Senhor, anda com Ele, Ele é bom, Ele é gracioso. Queridos, o diabo acredita em Deus, o diabo pode acreditar em Deus mais do que nós, porque ele sabe que Deus existe. Saber que Deus existe enfurece o diabo, aterroriza o diabo. Tiago capítulo 2, versículo 19 diz assim, crês tu que Deus é um só, faz bem, até os demônios creem e tremem. Queridos, se nós fôssemos dividir então esse texto, nós teríamos o versículo de 1 a 4 dizendo que o pecado está cravado no nosso coração. Teríamos do versículo 5 a 6 dizendo para nós que como esse pecado está cravado em nosso coração, nós somos, confiando em nós mesmos, somos o homem que é como um arbusto no deserto, sem produzir fruto algum, mas que há uma solução, que vem do versículo 7 até o versículo 8, dizendo que se nós passarmos a confiar em Deus, se nós confiamos nele, se nós mudamos a nossa trajetória, se nós buscamos um outro rumo, se nós queremos viver de maneira diferente, há esperança para nós, há esperança para o homem. Deus nunca condena sem dar uma esperança, sem abrir uma porta, sem dar oportunidade de remissão. Nos lembramos, eu me lembro aqui, da passagem do profeta com Geazi, Eliseu e Geazi. Geazi vai atrás daquele leproso, ex-leproso agora, comandante, e pede a ele os bens que ele tinha trazido para entregar para o profeta, e que o profeta tinha recusado. E ele leva, enterra lá na sua casa, guarda na sua casa, chega diante do profeta, o profeta diz assim, onde você estava? Não saí, fiquei aqui. Ele diz assim, não foi com você o meu coração, enquanto você traía a minha confiança, enquanto você traía o Senhor, pedindo aquilo que não era para você pedir, pois a partir de agora a sua lepra, a lepra daquele homem é sua. E Geazi viveu com lepra até a sua morte. Olha, queridos, Deus sempre dá o escape. Se o seu coração tem ficado longe do Senhor, hoje é dia de você buscar se aproximar do Senhor. Porque do verso 9 ao verso 11 ele conta, porque é que ele está falando tudo isso. Ele diz assim, enganoso é o coração mais que todas as coisas, desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, isso para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Como a perdiz que choca os ovos que não pôs, assim é aquele que ajunta riquezas, mas não retamente, no meio de seus dias as deixará, e no seu fim será insensato. E aí você vê aqui, que aquele povo se afastou do Senhor, que aquele povo deixou de ser fiel ao Senhor, inclusive nas suas finanças, inclusive no sustento da casa do Senhor. Deus está demonstrando, e eu estou concluindo já, que do versículo 9 até o versículo 11, ele demonstra a soberania dele sobre a criação. Ele é soberano sobre o meu e seu coração. Ele diz que o problema do coração é o coração do problema. O problema do coração é o coração do problema. Ele claramente se distingue como o único capaz de distinguir entre o nosso corrupto coração e entender o que se passa conosco. Ele disciplina, ele aplica a disciplina sobre nós, expõe o problema do nosso maior ídolo. E eu falo aqui sem nenhuma dúvida, o maior ídolo do ser humano nessa época é o dinheiro.
Você não coloca outra coisa mais importante diante de Deus do que o dinheiro, e esse é o maior pecado diante do Senhor. Olha a motivação no versículo 11, quando ele diz que aquele que adquire as suas... Ele não está proibindo que você adquira riquezas, mas adquira retamente, confiando no Senhor, sendo fiel ao Senhor. O povo de Judá havia se esquecido do Senhor, eles agora desconfiavam nas suas posses, nas suas riquezas, na terra que receberam, transferiram o amor de Deus para o amor ao dinheiro, e o Senhor explica que a bênção financeira vem dele, não vem de nenhum outro. Quem confia em riquezas mal adquiridas, ou que contraria a sua fé no Senhor, as deixará no meio dos seus dias, diz o Senhor. Quantas vezes nosso coração olha para as nossas posses e diz, não é possível dar ao Senhor a parte que Ele exige, pois senão eu não poderei cumprir os compromissos que eu tenho. Quantas vezes, irmãos, eu já ouvi irmãos dizer assim, olha pastor, eu não entreguei meus dízimos, porque está muito difícil, está muito complicado. Olha querido, eu não sei se Deus aceita essa resposta de ninguém, não sei, sinceramente eu creio que Ele não recebe, Ele não aceita essa resposta, pois se o sustento vem dEle, se tudo vem dEle, se eu digo que tudo vem do Senhor, da mão dEle eu recebo todas as coisas, por quê? Eu posso dizer, não Senhor, eu não posso devolver aquilo que o Senhor, para a casa do Senhor, para o trabalho do Senhor, para a continuidade do trabalho do Senhor, porque vai fazer falta. Eu gostaria muito que os nossos jovens, adolescentes, estão começando a vida, estão começando a trabalhar, não é? Tem aqui a Alejandra, Murilo, dos mais novos que estão trabalhando. Gostaria, queridos, que vocês olhassem com muito carinho para essa palavra do Senhor. Sejam fiéis ao Senhor. Sejam fiéis nos seus dízimos, nas suas ofertas. Há pouco tempo atrás eu vi uma devolução de dízimo aqui, de uma criança que recebeu a... Como é que fala do pai para o filho? Mesada, uma mesada. Aí, talvez a gente pudesse olhar e fosse como a oferta da viúva pobre, né? Deu tudo que tinha. Olha, queridos, não pensem que o compromisso com o Senhor, sobre tudo que temos, é algo que você possa relevar, porque Deus vai levar em conta a sua fidelidade integral do seu coração. Integral. Não basta ser fiel ao Senhor, vindo aos cultos, vindo à escola dominical, participando. Não, querido. Você só vai ser feliz com o Senhor quando você entregar ao Senhor tudo o que você é. Não importa se seu dízimo é alto, se é baixo, se é pequeno, se é grande, se você pode ofertar, se você não pode. O desafio é, encare a vida. Olhe para a vida, olhe para as coisas do Senhor. Põe o Senhor em primeiro lugar. Nós lemos aqui em Malaquias, capítulo 3, versículo 10, o Senhor dizendo assim, façam prova de mim. Certa vez, aquele irmão que esteve visitando a gente aqui, o Raul, eu pastoreava a igreja de Campinas, e o Raul era muito amigo, a gente trabalhava no Ministério de Casais, ele era presbítero da igreja, e eu pastor da igreja, e tinha um irmão, amigo dele, que deixou de entregar os dízimos, passou muito tempo sem entregar dízimo, e o Raul foi atrás dele e falou assim, por que você deixou de entregar o dízimo? Ele falou assim, olha, eu deixei de entregar os dízimos porque está muito apertado lá em casa, eu não estou podendo entregar o dízimo, está muito difícil, mas eu prometo que já já essas coisas vão consertar, e aí a gente vai andar. O Raul fez uma proposta, eu vou fazer uma proposta para você, devolva os dízimos esse mês, ainda está difícil? Tá, devolva esse mês, e se não der, se o seu dinheiro, o Senhor não abençoar a sua casa, eu faço um compromisso com você, no mês que vem, a igreja faz o suprimento da sua casa para o mês inteiro, não tem nenhum problema, é só você me falar, o dinheiro não deu, e a gente vai suprir, a gente vai fazer a cesta para você passar o mês inteiro. Ele nunca pediu a cesta, ele nunca precisou, porque o Senhor foi fiel com ele. Quem confia em riquezas mal adquiridas, ou contraria a sua fé no Senhor, as deixará no meio de seus dias. Quantas vezes o nosso coração olha para as posses e diz, não é possível dar ao Senhor a parte que Ele exige, pois eu não posso cumprir meus compromissos se eu fizer isso.
E aí a gente confia que mesmo sonegando o que devemos ao Senhor, Ele vai nos abençoar. Olha como o nosso coração é. A gente confia assim, não, o Senhor sabe do que eu estou passando, o Senhor sabe das dificuldades da minha vida, então Ele vai me abençoar a si mesmo. Não vai mesmo. O povo de Judá estava errado. A fidelidade nossa ao Senhor começa quando a gente afasta os ídolos do nosso coração, quando a gente coloca no Senhor a nossa confiança, quando nós honramos o nosso compromisso com Deus, não somente quanto às finanças, não é isso que eu quero dizer. A gente pode aguardar em paz no coração o derramar das bênçãos de Deus, quando nós honramos os nossos compromissos com Deus. Ele mesmo nos convida em Malaquias a fazer a prova dele. Portanto, eu quero aplicar para os irmãos, para nós, as verdades dessa profecia de Jeremias, começando com a primeira aplicação, e que você guarde, por favor. Nossos pecados de idolatria estão cravados no coração que recusa regenerar-se. Estão cravados, queridos. Nossos pecados de idolatria estão cravados no coração, e aí a gente precisa questionar a nossa regeneração. Como o presbítero Marcos estava trazendo a aula hoje, domingo passado, maravilhosa. Nossos pecados de idolatria estão gravados no coração, e elas não abandonam o coração que se recusa a regenerar-se, recusa a reconhecer Deus como seu Senhor. O coração que não é regenerado confia mais nos ídolos que fabrica do que no Deus verdadeiro e fiel. Nós somos chamados por Deus a confiar nas suas misericórdias, no seu poder e na sua graça bendita. Nós somos aqueles a quem o Senhor escolheu. Nós somos aqueles a quem o Senhor chama de seu povo. Nós somos aqueles que somos agraciados com o perdão, com a graça, com a misericórdia, com a prosperidade, com a alegria, com a paz no coração. Somos esses. Por último, não confiemos quando nossos corações se apegam aos ídolos que nós fabricamos, como o dinheiro, queridos. Veja quando o seu coração estiver te enganando, veja se a sua carne está celebrando. Não brinque com o seu coração, nem com o Senhor. Eu quero contar uma historiazinha. Deixa eu terminar contando uma história. Charles Blondin era um acróbata lá nas cachoeiras do Niágara, né? Esse Charles Blondin era um acróbata, ele atravessava numa corda suspensa sobre as cachoeiras do Niágara, com uma vara, né? E ele atravessava sem nenhuma segurança, sem nada, sem nenhum cabo ligado no corpo. Ele atravessava as cataratas, ganhando dinheiro assim, fazendo a sua vida dessa forma. Um dia, com um monte de espectadores, ele chamou os espectadores e falou assim: vocês acreditam que eu sou capaz de passar, de caminhar, ir e voltar, com um carrinho de mão nas mãos? E o povo disse assim: nós acreditamos em você, nós acreditamos, já te vimos atravessar, nós temos certeza que você consegue atravessar. E ele conseguiu atravessar, foi lá, voltou. Ele disse assim: vocês acreditam que eu posso, de olhos vendados, atravessar? E todos: nós confiamos em você, nós sabemos, nós acreditamos em você, nós sabemos que você vai conseguir. E ele conseguiu, foi e voltou. Ele disse assim: vocês acreditam, vocês confiam tanto em mim, que eu sou capaz de atravessar essa cachoeira com uma pessoa nas minhas costas? Todos falaram assim: acreditamos. Eu falei assim: então pode o primeiro subir, por favor. Acho que ele aguarda até hoje, porque as pessoas acreditavam nele, mas não confiavam as suas vidas a ele. O que Jesus nos convida, queridos, é olharmos para Jesus, aquele que entregou a sua vida e que é plenamente confiável. Nós podemos entregar a nossa vida para ele. Talvez a gente não entregue para Blondin, talvez a gente não tivesse coragem. Se nós estivéssemos lá, creio que a gente não ia subir nas costas dele para ele atravessar aquelas cataratas. E vimos ele atravessar várias vezes. Mas Jesus atravessou a morte. Jesus nos fez renascer. Jesus venceu a morte
para que nós pudéssemos confiar e pudéssemos vencer essa mesma morte e viver com Ele eternamente. O convite dele é para que você confie um pouco mais nele. O convite dele é para que você não se torne escravo na Babilônia. O convite dele é para que você seja mais fiel ao Senhor. Eu e você. Para que sejamos mais confiantes no Senhor que nós dizemos que amamos. Que dizemos que confiamos. Quando ele diz assim, confia tudo a mim, porque tudo mais eu farei. A gente confia quase tudo, mas às vezes não é capaz de confiar integralmente nele. Tenho a certeza que se Jesus dissesse, se você confia em mim, então suba comigo nessa cruz. Talvez, só talvez, nosso coração dissesse assim, eu não vou. Mas o que ele te chama a fazer hoje é exatamente isso. Suba naquela cruz. Morra naquela cruz. Porque aquele túmulo que não segurou Jesus, também não vai segurar você no último dia. Deus abençoe a vida da igreja, a nossa vida. Vamos ficar de pé? Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, ensina o nosso coração. Abençoa, Deus, a nossa vida, a vida de cada uma das pessoas que estão aqui, de cada uma das pessoas, ó Deus, que ouviram esse alerta do Senhor, estando aqui presente, ó Deus, estando conosco nas redes sociais. Pai, em nome de Jesus, entra agora em todos os lares, em cada uma das famílias que aqui estão representadas, para que a bênção do Senhor atinja de tal forma o coração dessas pessoas, que elas possam confiar suas vidas ao Senhor. Oh Deus, bendito, louvado, engrandecido seja o nome do Senhor. Deus, que a tua paz inunde o coração dos teus filhos aqui, para que eles saibam que o Senhor tem cuidado deles, que não há esperança em nenhum outro que não seja Jesus Cristo, que não há, ó Deus, confiança no próprio coração, nem na força dos braços, nem na força de outros braços. A confiança do teu povo está no Senhor, que fez os céus, que fez a terra, que reina e que reinará eternamente. Obrigado, Jesus, por essa noite. Obrigado pela vida de cada um de nós. Guarda-nos, leva-nos para as nossas casas, ó Deus, guardados pelo cuidado do Senhor. E agora, irmãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus, seja com cada um de nós, com cada um do povo de Deus, espalhado pela face da terra, não somente hoje, mas para sempre. Amém, amém e amém. Os irmãos se assentem só.